1 Coríntios 7, do 1 ao 9. Todos acharam aí? Amém? Vamos fazer a leitura do texto? Diz assim, a palavra do Senhor: quanto ao que me escrevestes, é bom que um homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto não vos digo como concessão, isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, se não dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter mais um momento de oração. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti gratos pela leitura da Tua palavra. Gratos porque o Senhor ainda permite que nós cultuemos o Teu nome de forma pública, Pai, aqui em igreja. Sua igreja está reunida para cultuar Seu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu mesmo tem nos conduzidos nos cânticos, nas nossas orações, e nós Te rogamos, fale conosco através da Tua palavra, ó Pai, que essa palavra possa ajudar-nos, principalmente as famílias da nossa igreja, as famílias que ouvirão esse sermão, independente do tempo que estiver. Que Tua palavra, Senhor, venha ser o alicerce de muitas casas, e que o Senhor possa transformar aqueles lares que estão em confusão, em perturbação, em lugares de paz. Isso nós pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, nós damos continuidade hoje naquela mesma série de sermões, para que nós possamos responder algumas perguntas. E a pergunta é essa: sou casado, como devo viver para glorificar a Deus? Eu poderia melhorar essa frase: sou crente casado, como devo viver para glorificar a Deus? Porque sou casado, tem um monte de gente que não é crente, que é casado e não vive para a glória de Deus. Mas nós somos crentes e estamos casados, muitos de nós. Temos um padrão para que possamos agradar a Deus, uma forma de viver. E nós estamos estudando desde o domingo passado, meditando aqui, através da palavra do Senhor, como o Senhor quer que nós vivamos para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Domingo passado, uma expressão ficou muito contundente e marcada nos nossos corações. Qual? Casamento é indissolúvel. Nós estamos dentro do casamento, nós temos que ter a certeza que nós estamos dentro de uma instituição que não pode ser quebrada. Nós estamos dentro de uma criação de Deus que não se flexibiliza, principalmente por causa da vontade do coração do homem. E o nosso boletim continua com o mesmo trecho de um hino que diz assim: Senhor, estou disposto a receber o que me dás, a carecer do que seguras, a abrir mão do que me tiras, a sofrer o que me aplicas, a ser o que de mim requeres. Isso tanto na vida pessoal, mas principalmente agora, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Que o Senhor Deus
continue falando conosco. Eu quero começar hoje, meus irmãos, corrigindo um erro que eu cometi no sermão do domingo passado. Nós temos, não sei se os irmãos perceberam, se ficou nítido, acho que não ficou explícito, nós temos por costume, na nossa igreja, quem prega na nossa igreja, em primeiro lugar, e quem ensina, é o pastor da igreja. Como Deus tem nos dado graça e nos cercado de irmãos capacitados para o ensino e para a pregação, o Senhor tem nos dado graça de um grupo restrito de pessoas que fazem exposição da palavra de Deus. Mas entre nós existe uma regra, existe um costume. Se caso algum de nós errar, esse alguém que errou tem que vir explicitamente e expor o erro e o conserto, para que a igreja não possa ficar em confusão. Acho que mais ou menos um ano atrás, nosso irmão Kelly cometeu um equívoco, lembra? Ele se retratou, pontuou no que errou, e eu tenho a obrigação de fazer isso hoje com vocês. A resposta de Paulo diante do questionamento se há injustiça da parte de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, bem no início da pregação eu disse que Jesus, ele era habilidoso em fazer aquilo que era difícil diante das respostas, das perguntas que lhe eram postas, em respostas fáceis. Algumas dessas respostas ele não trazia a resposta explícita, mas ele conduzia as pessoas por um caminho racional e chegava à conclusão. Ele era muito simples, e falei que Paulo tinha essa característica. Só que eu usei de forma errada a expressão que Paulo tinha usado aqui. Por quê? A minha resposta foi: ele não disse nem que sim e nem que não. Quando eu falei assim, que Paulo foi questionado por ele mesmo, quando ele disse assim, há injustiça da parte de Deus, eu disse assim, Paulo não disse nem que sim e nem que não, ele questionou o questionador. Isso não aconteceu, está errado. Paulo utiliza no livro de Romanos esse recurso, um questionador imaginário, ele mesmo, trazendo questões que provavelmente estavam na mente da sua comunidade leitora. Um exemplo, existem 4 textos em que Paulo utiliza isso: Romanos 6, verso 1, verso 2 e verso 15, Romanos 7, e onde eu cometi o meu erro, Romanos 9, verso 14, aonde no próprio verso 14 ele responde a questão. Paulo levanta questionamento que ele mesmo responde. A injustiça da parte de Deus? De forma alguma. Paulo deixa muito claro que não existe injustiça da parte de Deus. Eu queria falar o texto, meus irmãos, aonde eu errei, Romanos 9, verso 19 e verso 20. Eu deveria ter usado esse texto, onde o questionador imaginário de Paulo faz a pergunta assim: se Deus decretou, se ele é avesso ao pecado, do que ele está reclamando? Se Paulo tivesse respondido aquela questão, teria ficado fácil para todo mundo, mas Paulo não respondeu. Paulo disse assim: quem és tu para questionar a Deus, ó homem? Ou seja, era essa pergunta e essa resposta que eu queria trazer para vocês. Então, meus irmãos, não, Paulo de forma alguma se ausentou de responder diretamente sobre a provável injustiça de Deus. O erro foi meu, ok? Eu errei, me perdoe. Se os irmãos que gostam de tomar nota não se atentaram a esse meu erro, observem lá, para que esse equívoco não fique aí com vocês. Hoje nós vamos meditar no livro de 1 Coríntios, ainda no assunto de casamento e família. O nosso propósito é responder aquela pergunta: sou casado, como que eu devo viver para glorificar a Deus? Como que eu devo viver para glorificar a Deus? Meus irmãos, antes de eu entrar aqui propriamente nesse texto que nós estamos falando, só para que vocês tenham uma noção, para vocês terem uma ideia de como Paulo conseguiu chegar a esse assunto a Paulo, para que Paulo respondesse isso. O livro de 1 Coríntios, ele é um livro de respostas de demandas de uma igreja que chega para ele cheia de problemas, e ele se divide de 2 formas. Olha aí na sua Bíblia, ele se divide assim: do capítulo 1 ao capítulo 6 são respostas a demandas orais. Se você olhar bem aí no primeiro capítulo,
capítulo 1, verso 11, você vai perceber que o capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de 1 Coríntios vem de respostas a essa comitiva que chegou a Paulo, que Paulo fala dessa comitiva assim, os da casa de Cloe. Cloe e sua casa chegam até Paulo e expõem a Paulo as problemáticas da igreja. A igreja de 1 Coríntios era uma igreja ainda nova, provavelmente deveria ter uns 4 anos da sua instalação, 4 anos de vida. Paulo havia saído, provavelmente estava em Éfeso e recebeu os da casa de Cloe. E quando ele recebe, ele começa a ditar a carta e seu amanuense vai escrevendo a carta. Só que agora nós temos do capítulo 7 ao verso 16 as demandas que são respostas escritas. E essas demandas são engraçadas. Paulo ainda estava ditando a primeira parte da carta quando chegaram Estéfanas, Fortunato e Acaico. Olha só, eles levaram as demandas que foram respondidas por escrito. Paulo ainda provavelmente estava respondendo as demandas de Cloe e chegam agora essa outra comitiva trazendo por escrito para Paulo as problemáticas que estavam lá naquela igreja que provavelmente não tinham sido levadas pela família de Cloe. E Paulo agora começa a escrever. Para que vocês possam ter ciência do que eu estou falando, a referência é 1 Coríntios capítulo 16, verso 17, aonde chega essa segunda comitiva. Sobre o que nós vamos estar meditando, são respostas semelhantes de dúvidas nossas, de uma igreja que estava passando por dificuldades, assim como muitos de nós estamos passando por dificuldades hoje. Sabe o que me chama a atenção agora quando eu olho para a carta? Quando eu olho para esse texto, que o problema casamento era tão semelhante lá como está acontecendo aqui. Percebe como o casamento é uma coisa difícil, delicada, que tem que ser tratada por Deus? As mesmas demandas de dificuldades que estavam lá em 1 Coríntios, muitos de nós temos aqui. Paulo respondeu a esses irmãos, chegou a nós. Então nós temos que nos debruçar aqui e entender como que Paulo propôs, sendo inspirado pelo Espírito Santo, para que os irmãos consertassem lá, para que nós possamos consertar aqui. O que é o capítulo 7? Nós vimos o que é o todo do capítulo do 1 Coríntios. Mas o que é especificamente o capítulo 7? Capítulo 7 fala sobre casamento, sobre virgindade, sobre abstenção sexual, sobre casamento misto e sobre separação. Desses pontos que falam aqui no capítulo 7, nós falamos no domingo passado sobre separação. E entendemos que nós, crentes, levantamos a bandeira de que casamento é uma instituição, é uma construção de Deus indissolúvel, ok? E hoje o que nós vamos ver? Hoje nós vamos ver do verso 1 ao verso 9 aquilo que Paulo tratou nessa igreja. E espero que o Senhor Deus trate no coração de vocês, que nossas famílias fiquem robustecidas pela palavra do Senhor e que esses embaraços possam cair por terra. Eu acredito que provavelmente eu não vou conseguir tratar o texto todo hoje, mas nós continuaremos vendo esse assunto, ok? Então vamos lá, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos começar aqui pelo verso 1. Julião, você lê o verso 1, por favor? Quanto ao que escrevistes, é bom que o homem não toque mulher. Olha aí. Quanto ao que escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Deixa eu ficar com vocês aqui. Quanto ao que escrevestes, percebem? O que escrevestes? Quem que escreveu? Aquela segunda comitiva, se tiver geladinho, aquela comitiva chegou com seus escritos. Provavelmente, se Paulo foi metódico, a primeira demanda que Paulo respondeu foi essa. Quanto ao que escrevestes, a primeira demanda foi casamento. Provavelmente deve ter sido casamento. Por quê? Porque é uma demanda, talvez, a das mais importantes dentro do reino de Deus. Sabe o que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês? Eu já falei isso com vocês há um tempo atrás, se eu não me engano eu falei na escola bíblica.
Observa que não tem nada de sobrenaturalidade do que Paulo está escrevendo. Como assim, pastor? Não tem nada fora, não tem nada sobrenatural aqui? Obrigado. Por que eu estou questionando isso? Porque tem muitas pessoas que acreditam que tudo que se refere a Deus e as coisas de Deus está no campo do sobrenatural. Poder, mistérios, revelações, coisas que estão fora do contexto humano. Não. Paulo está respondendo questionamentos de problemas escritos por pessoas. E espera aí, essas respostas são respostas inspiradas por Deus. Sabe o que isso significa? Que o Senhor Deus usa demandas particulares e plurais para tratar o seu povo. E não necessariamente que ele trata de uma forma a determinadas pessoas e trata de determinada forma uma igreja, que ele vai tratar da mesma forma a sua vida e a sua família. Ele trata de uma maneira diferente a casa do João, como trata de maneira diferente a casa do Antônio. Não significa que nós estamos no mesmo parâmetro. Quando nós olhamos para as maneiras como Deus escreveu a sua palavra, nós entendemos que o Senhor é soberano, tanto no meio do sobrenatural, quanto nas coisas mais simples do mundo. Você quer ver um exemplo? Abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 1. Davi e Heitor. Vamos lá, hein? Lucas, capítulo 1. Está um pouco fora do que nós estudamos hoje, mas vocês vão lá, vão achar. Lucas, capítulo 1. Olha como é que a carta que Lucas escreve sobre Jesus começa. Ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha o verso 3, irmãos. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurado o quê? Acurado o quê, irmãos? Depois que Lucas investigou, pareceu bem ele escrever sobre Jesus. Ué, então não foi o Espírito Santo que inspirou ele? Não foi o Espírito Santo que falou com ele? Foi. Do início ao fim. Usou essa forma. Depois que o Espírito Santo conduziu ele, colocou o interesse no coração dele, dispôs-se de várias leituras, ouviu várias pessoas, o direcionou para escrever o tratado. Não tem nada sobrenatural aqui. Agora, por outro lado, olha para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Se não me foge a memória, o verso é o verso 8. Davi e Heitor, Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Olha como é que diz aí lá no verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. O livro de Apocalipse, ele aconteceu não de forma natural. O livro de Apocalipse tem mais poder? O livro de Apocalipse é mais importante? Não. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas e muitas famílias que ainda acreditam que Deus tem que agir nas suas casas, intervindo, como intervém em muitas demandas bíblicas, ou como intervém em muitas famílias que estão aos seus lados. Não, meus irmãos. Deus age na particularidade, e a forma como Deus vai tratar no coração de cada um, e a forma como Deus vai falar no coração de cada um, é a forma como Ele escolheu tratar com vocês. O que isso tem que fazer comigo e contigo? Tranquilidade nos nossos corações. Porque se é sobrenatural, ou se não é sobrenatural, é Deus fazendo, é Deus falando. E o que é mais importante disso tudo é que Deus está cuidando da minha vida
da sua vida, da minha casa e da sua casa, todos os dias das nossas vidas. Falado isso, nós continuamos aqui ainda no verso 1, porque no verso 1 ele diz assim: quanto ao que escrevestes, ou seja, aquilo que vocês escreveram, eu vou começar a responder. E ele começa a responder assim: é bom que o homem não toque em mulher. Texto interessante, né? É bom que o homem não toque em mulher. Paulo aqui, ele está usando de eufemismo, ou seja, ele está usando uma forma mais branda para que ele possa trazer uma mensagem, uma explicação mais profunda. Ou seja, ele está falando assim: é bom que o homem não tenha intimidade sexual fora do casamento. Porque ele vai dizer aqui, mas claramente, porque intimidade sexual fora do casamento é pecado aos olhos de Deus. Então ele começa no verso 1 dizendo assim: é bom que o homem não toque mulher. Vamos começar por essa opção, pelo que não é. Paulo não está instruindo sua comunidade leitora com incentivo ao celibato. Por quê? Tem muitas pessoas que olham para esse texto e dizem assim: é bom que o homem não toque mulher. É por isso que existem os vocacionados que vivem solteiros o resto da vida. É por isso que a Bíblia fala que o homem tem que ser celibatário. Muita gente entra nessa vertente. Isso é um erro bíblico. A Bíblia vai ensinar sobre celibato, a Bíblia vai falar dos casos de pessoas que se ausentaram dos relacionamentos, mas aqui Paulo não está falando sobre isso. Paulo, pelo contrário, é um grande incentivador de casamento. Paulo é um doutrinador sobre casamento. Se nós olharmos o texto imediato, verso 2, Paulo vai estar começando a instrução do casamento. No verso 10, Paulo vai estar instruindo e modelando sobre casamento. E uma outra demanda é essa. Essa frase não está relacionada a casamento, nem é ordenança de Paulo, pois se fosse, Paulo estaria contrariando a palavra de Deus. Como? Olhem na Bíblia de vocês, Gênesis capítulo 2, verso 18, o que diz a palavra do Senhor? Não é bom que o homem esteja... Paulo não pode estar doutrinando para que o homem viva só, porque senão ele vai estar contra a palavra de Deus e vai estar contra tudo aquilo que ele tem ensinado, tudo aquilo que ele tem ministrado. Como é que nós devemos responder essa demanda aqui? O que Paulo está querendo dizer com o homem não tocar em mulher? Relação sexual fora do casamento. Paulo está dando gritos para a pureza. Qualquer tipo de relação sexual fora do casamento é impureza aos olhos de Deus. Paulo está gritando para essa igreja: sejam puros. Mas tem duas formas que Paulo deixa claro que não é só casamento que faz com que o homem seja puro. Olha só, existem duas possibilidades que livram o homem desse estado de impureza. O primeiro é casamento, que vai do verso 2 ao verso 6. Você não quer ser impuro? Então case-se. Tem a sua esposa e a esposa tem o seu marido. Aí vocês podem ter relações íntimas que não ofendem a glória de Deus. Agora, se vocês não querem continuar com a impureza e não querem ser impuros, 7 a 9, sejam castos, sejam celibatários. De uma forma ou de outra, você não está cometendo impureza aos olhos de Deus. O que isso significa? Significa que Paulo está abrindo um leque aqui. É pertinente esse ponto do sermão, é um alerta para todos nós. É muito grave, meus irmãos, a intimidade sexual fora do casamento. Aqui nós nem entramos no casamento, mas isso é um alerta de Paulo para a igreja a qual ele estava escrevendo e serve para nós. É muito grave a intimidade sexual, o relacionamento sexual fora do casamento. Por quê? Porque isso traz ofensas para a glória de Deus. Existem dois textos que eu quero meditar com vocês. O primeiro texto é Hebreus 13, 4. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Heitor. Hebreus está lá no finalzinho. A gente abriu lá na escola bíblica. Hebreus 13, 4.
Você lê aí, Guilherme, por favor. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservar tudo, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha aí, meus irmãos. Essa carta é escrita para crentes, tá? Não é escrita para ímpios, não. O leito conjugal não pode ser maculado, não pode ter sujidade. Ele tem que ser mantido puro. Por quê? Porque no finalzinho do texto, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Paulo, quando grita aqui no verso 1 sobre a pureza, ele está com todo um contexto bíblico da vontade de Deus como leque. E um primeiro que vem à tona aqui para nós é esse. Você que é casado, o seu leito é puro. Ele não pode ter sujidades. Local de prazeres, de fidelidade, de paz, de amor, é ali. Fora dali é para os impuros e para os adúlteros. Não é que um de vocês cometerem impureza, o adultério, vocês percam a salvação, só que vocês vão ser julgados. Observe o que aconteceu com Davi. Observe o que aconteceu com os adúlteros das Escrituras. Os que eram fiéis, eles foram duramente julgados. As consequências vieram duras sobre eles. Agora os ímpios, esse julgamento é juízo. Eles vão ser julgados, eles vão sentir o peso da mão de Deus por causa das suas pornografias, por causa dos seus adultérios, por causa da mácula no seu leito que deve ser puro. O Senhor não quer isso para nós. É um grito de pureza, é um grito de santidade. Qual é a marca de um casamento de crentes? Existe pureza no leito matrimonial. Existe santidade na relação íntima. Não existe adultério, não existem prostituições, porque esposo e esposa vivem em pureza. Segundo texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 ao verso 8. Vocês podem ver que esse texto é um chamamento à santidade. E é um texto profundo e exigente da parte de Deus. E observem aí. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Olha o que Paulo falou. Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Eu estou instruindo a vocês. Nós estamos instruindo a vocês. De que forma? Da maneira de viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Ou seja, vocês estão fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Verso 1. O que nós estamos ensinando, a forma que vocês devem viver, glorificar e agradar a Deus, vocês estão vivendo. Continue assim, para que cada dia sejam melhores. Parabéns. Verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Ou seja, aquilo que nós estamos ensinando para vocês é da parte de Deus. Não é do coração do homem, não vem da parte de nós, vem da parte de Deus. Vocês estão indo bem. Agora no verso 3 ele fala assim: pois esta é a vontade de Deus. Olha só. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Aí no verso 3. Deus tem vontades. E a vontade dele está explícita. E olha qual é a vontade dele aí no verso 3. A vossa santificação. E a vossa santificação aqui nesse texto tem especificações. Quais são? Que vos abstenhais do quê? Da prostituição. Percebe?
que agrada a Deus? Que vocês se afastem das imoralidades, daquilo que é inconveniente, da lascívia, da prostituição, das relações que estão fora do casamento, de tudo que mancha, macula a santidade do crente. Verso 4: que cada um de vós saiba possuir o que, irmãos? O próprio corpo em santificação e honra. O que Paulo está falando? Que vocês saibam possuir o próprio corpo. Existem traduções de vocês que falam assim, para que vocês saibam sobre o vaso de Deus. Esse texto aqui, ele nos remete direto a 1 Coríntios 6, 19 e 20. Você lê, Nésio, por favor? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha o que Paulo vai estar associando a isso aí que nós estamos lendo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, o que fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha aí. Vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? O ímpio, ele é ímpio. Ele acredita que a vida é dele, as palavras são dele, a vida é dele, o carro é dele, a casa é dele, o salário é dele, tudo é dele. A Bíblia está dizendo: vocês não sabem que os vossos corpos, as vossas vidas não são de vocês? E Paulo obrigado, mano. E Paulo deixa muito claro aqui, para que e cada um de vós saiba possuir o vosso próprio corpo em santificação e honra. Por quê, irmãos? Porque isso aqui não é nosso, pertence a Deus. Ele pagou um alto preço para nos santificar. Nós temos que zelar disso aqui. De que forma? Vivendo em santidade. De que maneira? Nos afastando das prostituições, daquilo que produz impureza, daquilo que me leva para a lascívia. Paulo continua: não com desejo de lascívia, o desejo carnal, o desejo da satisfação, como gentios que não conhecem a Deus. Paulo está gritando no capítulo 7 do verso 1, lá em 1 Coríntios, dizendo assim: fujam disso, porque vocês conhecem a Deus. Quando você vê um crente que está preso a desejos carnais, está se entregando às prostituições, significa que ele ainda é um gentio, ele é um ímpio, ele é um pecador miserável e não conhece a Deus. Ele não ama a santidade, ele não busca a santidade, ele não entende que o corpo dele pertence ao Senhor. Nosso casamento nos livra, é um leito sem máculas que nos afasta dessas possibilidades. Verso 6: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, com todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o que, irmãos? É o vingador. Olha que dureza essa palavra do apóstolo Paulo. Se vocês continuarem dessa forma aqui, se vocês estiverem dessa forma aqui, vocês vão encontrar com Deus. Vão encontrar com Deus? Vai. De que forma? Ele sendo vingador. Ele vai trazer satisfação, ele vai te chamar você para dar satisfação disso aí. E ele vai pesar a mão em você. Por quê? Porque você sujou o templo dele. Você manchou o templo dele. E aí você não vai encontrar um Deus amoroso, cheio de graça, cheio de paciência, cheio de abraços, cheio de amor. Você vai encontrar um Deus cheio de ira, te
chamando para consertar esses erros, para que você coloque fim nessa sujidade na sua vida. O verso 1 do capítulo 7 é Paulo dizendo assim: meus irmãos, fujam dessa vida de imoralidades, porque isso não é para vocês. Essa vida é para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Vocês não. Vocês foram lavados, vocês foram remidos pelo sangue de Jesus. O que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que hoje nós ainda temos muitos problemas de pornografia nas famílias das igrejas cristãs nos dias de hoje. Muito crente preso em pornografia. Loucura, irmãos, loucura. Quando você olha diante dessas verdades bíblicas e entende que Deus é o vingador e vai te chamar para o conserto, é loucura. Loucura. Porque você vai ter que prestar satisfação, queridos. O Senhor Deus não te chamou para isso. Ele morreu naquela cruz para te lavar. Seus membros não te pertencem. Os seus pensamentos devem ser trocados, forjados, alterados pela palavra de Deus. As palavras, as cenas que vocês estão vendo. Filipenses deixa claro: cuidado, Tessalonicenses, cuidado com o próximo, cuidado com o irmão, zele do outro. Zelo, irmãos, cuidado. Por quê? Santo. É templo do Espírito Santo. Não é qualquer coisa. Aí eu falo para os mais novos, os jovens, os solteiros: cuidado, meus irmãos, cuidado. O corpo de vocês não pertence a vocês, é do Senhor. O corpo daquele ou daquela que virá não pertence a vocês, é do Senhor. Cuidem dele, cuidem dela, sejam cuidados. Você quer ver um dos melhores parâmetros para você saber se você está do lado de um homem ou de uma mulher de Deus? É se ela cuida ou se ele cuida de você nesse ponto. Começou um relacionamento, começou um conhecimento um pouco profundo, veio mãos, vieram bocas, vieram isso e aquilo outro. Espera aí, essa pessoa não está cuidando de mim. Porque em primeiro lugar ela não cuida dela. É semelhante à pessoa que não cuida do nome dele. Ele vai cuidar do seu? Ô fulano, me empresta seu nome para eu financiar um Honda Civic? Me empresta seu nome para eu financiar um apartamento? Por que você não financia no seu? Não, o meu está sujo. Ué, se ele não cuidou do nome dele, ele não vai cuidar do seu? A mesma coisa. Encontrou um rapaz, encontrou uma moça, encontrou alguém que se diz crente. Uma das primeiras coisas, evidências de cristianismo dessa pessoa é: ele ama o Senhor Jesus. E se ele ama o Senhor Jesus, ele entende e procura cada dia mais da pureza. E se ele faz isso, ele cuida do seu relacionamento. Não tem toques, não tem apertos, não tem beijos, não tem intimidades, porque isso aqui pertence a Deus, não a mim. Isso aqui pertence a Deus, não a ela. Isso são coisas de crentes. Vamos agora para o verso 2 e para o verso 3. Você lê, Israel, por favor. Verso 2 e verso 3, lá de 1 Coríntios 7. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Amém. Aqui nós temos 3 pontos de ensino importantíssimos, meus irmãos. Primeiro começa aqui no verso 2. Paulo dá motivo para o casamento. E um dos motivos, com certeza era um motivo de conflito naquele local, é o que ele fala bem aqui no iniciozinho do verso 2: impureza. Por causa da impureza, o termo grego aqui especifica imoralidades. Por causa das imoralidades, por causa dessas coisas que te afastam de Deus, em qualquer tipo de relacionamento que não é um relacionamento de matrimônio, se afaste e faça o seguinte:
Por causa das impurezas, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. O que é casamento e o que é a bandeira que nós levantamos como crentes? Eu sou crente casado, vivo para a glória de Deus e não pratico e não me misturo com impurezas. Uma pessoa casada, por causa do casamento, ele não vive em impurezas, em imoralidades, porque aquelas aberrações da imoralidade, ele não fica naquelas aberrações, mas ele tem o sexo, a intimidade no lar de forma santificada, que traz prazer para ele e para o seu cônjuge, que produzem glória de Deus. O que é casamento? Um local de refúgio que te afasta das imoralidades. Se naquela época existiam imoralidades, imagina nos dias de hoje. E olha que nós estamos num contexto bem complexo. 1 Coríntios, se os irmãos lembram, se nós já falamos sobre isso, é uma cidade portuária. 1 Coríntios era um local onde existia um fluxo de pessoas de tudo quanto era local. A influência grega filosófica era muito forte e era o local das 1000 prostitutas culturais, né? As prostituições eram uma farra naquilo dali, e não é sem motivos que talvez esse seja o primeiro assunto que Paulo trata aqui no capítulo 7: casamento, santidade, pureza, fuga da imoralidade. Não é sem motivo que o grito da igreja evangélica nos dias de hoje é: jovens, saiam dessa bagunça, jovens, abandonam as promiscuidades, as prostituições, jovens, procurem jovens crentes, jovens, se misturem com pessoas crentes, jovens, se casem, vivam uma vida santa. Por quê? Porque hoje existe muita impureza no nosso meio. A imoralidade se alastrou, irmãos. Antigamente, na minha época de menino, você assistia uma novela era difícil passar uma cena pesada. Hoje você liga a televisão, nos comerciais tem cena sexual. Nos comerciais. Imagina nas novelas. A imoralidade está saltando aos nossos olhos. E não é só nisso não, irmãos. Capa de revista, capa de jornal. Não é só isso não, filmes, séries, não tem nada que a gente esteja cercado hoje que não esteja debaixo da pauta da imoralidade. Isso não agrada a Deus, isso atrai, isso seduz, isso abduz os crentes, principalmente os jovens. Jovens, fujam da imoralidade, fujam desse meio, porque isso ofende a glória de Deus. No verso 2, ainda nós continuamos, e Paulo dá formato para o casamento. Qual é o formato que ele dá para o casamento? Ele diz assim, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aqui Paulo modula o que é casamento. E nessa modelagem ele deixa claro para nós uma coisa, como deixou ali para a igreja de Corinto bem certa. A união poligâmica e a homossexualidade não encontram respaldos bíblicos. Não existe respaldo bíblico para isso. O que é casamento? O homem tenha uma única mulher e a mulher tenha um único marido. Fora isso, não é uma união que produza glória para o nome de Deus. Verso 3 e verso 4, Paulo instruirá um fator de igualdade dentro do casamento. A relação íntima, nesse caso, o homem não é maior do que a mulher, nem a mulher maior do que o homem. Os dois, biblicamente, conhecendo-se intimamente, devem conceder um ao outro aquilo que é direito, obrigação, a relação íntima. Olha aí na Bíblia de vocês, verso 3 e verso 4. O marido conceda à esposa o que é o quê? Direito. A esposa tem direito disso aqui. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. O que Paulo está instruindo essa igreja? Que primeiro, casamento entre homem e mulher. Relações íntimas. Nesse critério não existe maior, não existe melhor, não existe alguém que tenha melhores demandas. Os dois
estão em pé de igualdade. Esposa deve ao marido, marido deve à esposa. É direito do marido ter prazer através do corpo da esposa, e é direito da esposa ter prazer no corpo do marido. Olha o que a Bíblia deixa claro aqui: é direito, não é concessão. Se eu quiser, a gente se relaciona quando eu quiser, no dia que eu tiver afim. Não, irmãos, é direito. O esposo tem que ter a vida entregue para a esposa, e a esposa a vida entregue para o esposo, porque a aliança em casamento produz e chama vocês para uma vida íntima dos dois, satisfazendo e trazendo santificação ao nome de Deus. Agora, como ele instrui isso, meus irmãos? E aqui eu tenho que falar com vocês, porque nós vamos entrar no verso 5, para que a gente possa encerrar aqui. Vai ficar bem grande isso aqui, mas para que eu possa ser claro para vocês, porque essa parte aqui do verso 5 é pesada. O verso 5 ele diz assim, não vos priveis um do outro. Você sabe o que significa não vos priveis? Não roube o que é da sua esposa. Não roube o que é do seu esposo. O marido que resiste à relação íntima com a sua esposa, ele está roubando a sua esposa. A esposa que resiste a ter um relacionamento íntimo com o seu marido, ele está roubando e fraudando o seu marido. Paulo ensinou nos 2 versos anteriores: a esposa não tem direito no seu corpo, sim o seu marido, é direito dele. E ele fala: o esposo não tem direito do seu corpo, e sim a esposa, é direito dela. E agora no verso 5 ele diz assim: verso 5, não vos priveis um do outro, não roubem um ao outro. Essa palavra grega, ela pode ser traduzida roubo, furto e defraudar. É muito pesado isso aqui, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você vai encontrar muitas pessoas vivendo bem de todas as formas, mas ausente sexualmente dentro de casa. Está roubando, está defraudando, está manchando a imagem de Deus. Tem crente que está orando, tem gente que vem para a igreja, irmãos, tem gente que está ensinando, está pregando, mas não está cumprindo aquilo que é obrigação dentro de casa. Isso é perigosíssimo. Paulo não está trazendo uma instrução aos pés de dizer assim, 2 pontos: por favor, relacionem-se, dê uma colherzinha de chá para o seu cônjuge, olha, por favor, quebre o galho dela, quebre o galho dela. Não, Paulo está dizendo assim: é sua obrigação, relacione-se intimamente com o seu cônjuge, porque se você não fizer, você está roubando. Pesado, né? Pesado. Sou casado, vivo intimamente com meu cônjuge para a glória de Deus. Sou casado, vivo em relações íntimas com meu cônjuge para que eu não possa defraudá-lo, para que eu não possa defraudá-la, porque senão eu estou roubando aquilo que Deus concedeu para minha esposa, e no caso das esposas, que Deus concedeu para o marido. É seu dever, é sua obrigação. Você não está fazendo favor para ninguém. Você casou, você foi chamado para tal. Então faça. Olha só, para que vocês possam ter uma ideia, olha aí na Bíblia de vocês, Marcos 10:19. Só para que vocês saibam o peso dessa palavra. Marcos 10:19 vai estar falando ali sobre o jovem rico. Marcos 10:19. Olha o que diz aí: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém. É a mesma palavra grega que é usada aqui. Olha outro local que nós vamos encontrar a mesma frase: 1 Coríntios capítulo 6 verso 7. 1 Coríntios capítulo 6 verso 7.
O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Agora vamos para Tiago, capítulo 5, verso 4. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 4. Tiago, capítulo 5, verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós sois retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E por último, meus irmãos, onde nós encontramos uma palavra semelhante à que nós estamos falando aqui em 1 Coríntios 7,6, é o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. E o verso é o verso 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. Todas essas palavras elas estão aqui coadunando com o que nós estamos lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. E eu vou falar uma coisa para vocês, prestem atenção. O cônjuge que em plena saúde física e mental, o cônjuge que em plena saúde física e mental, que recusa a intimidade, está roubando o seu companheiro. As relações íntimas não são opção, as relações íntimas são obrigação. Ok? O cônjuge que tem saúde mental, saúde física, e que não está dando ao seu cônjuge aquilo que é obrigação, ele está roubando o seu cônjuge. Está roubando o seu cônjuge. Duro, né? Dureza. Sabe por que é dureza, irmãos? Porque tem muito crente que dentro de casa é cheio de desculpas. Tenho isso, tenho aquilo outro, tenho um problema tal. Mas aí quando você fala, vamos para o clube, eu tenho problema com o clube, porque eu posso ser seduzido. Mas se você tem problema e não tem inclinação para se relacionar com o seu cônjuge, por que você tem problema de ser seduzido num clube? Estranho. Se você é saudável físico e psicamente, por que você não tem relação? Porque eu estou cansado por causa disso. Vamos para a academia. Rapaz, ali é um perigo, ali eu vou ser tentado. Você vai ser tentado na academia e você não é tentado em casa? Então a saúde física, psíquica está boa para fora, para dentro de casa não? Provavelmente. Ou essa pessoa está com sinal amarelo em relação à vida cristã dele, ou essa pessoa é ímpia. Por quê? Porque está fraudando o seu cônjuge e está alimentando a sexualidade fora de casa. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. O Senhor Deus te chamou para te livrar das impurezas lá fora, para praticar a pureza do ato dentro de casa. Por que existe esse peso diante deste fator? Eu vou responder com duas respostas e vamos encerrar aqui, que o tempo já está bem delongado. Por que existe esse peso em que Paulo impõe aqui, vindo da parte de Deus para a igreja de Coríntios? Duas respostas. As relações íntimas dentro do casamento produzem glória ao nome de Deus. As relações íntimas entre esposo e esposa produzem glória para o nome de Deus. Deus quer ser glorificado tanto com os nossos louvores aqui na igreja, tanto com a nossa vida pura, santa, comedida, coerente, em qualquer local que nós estivermos. Deus também quer ser glorificado no ato sexual puro em que marido e esposa estão tendo o seu leito imaculado, porque o leito imaculado
produz glória ao nome de Deus. Por que marido e esposa se relacionam intimamente? Em primeiro lugar, para a glória de Deus. Segundo lugar, segunda resposta, a incontinência, as distrações permitirão que Satanás tente e com sua tentação destrua o casamento. A incontinência sexual vai fazer com que Satanás venha cirandar dentro daquela família e destrua o casamento. E aí, meus irmãos, o grande problema aqui é o escândalo. O grande problema aqui é o escândalo. Traição, separação, eles não atingem sua família. Eles ferem a glória de Deus. A glória de Deus é a primeira a ser atacada. E também a igreja do Senhor sofre com esses desacertos. Sabe por que você tem que ser continente sexualmente dentro da sua casa? Porque você vai privar a igreja do Senhor de passar por escândalos. Sou casado, devo ser constante sexualmente na minha casa para livrar a minha igreja dos escândalos. Sabe por quê, irmãos? Não tem continência. Satanás não brinca, irmão. Satanás não está brincando de ser Satanás, não. Ele vai à tua casa, te encontra numa encruzilhada, te encontra no seu trabalho, te encontra na sua academia, te encontra em algum local, encontra com o seu cônjuge. Aí vem os primeiros flertes, aí vem as primeiras mensagens de WhatsApp, aí vem aquela coisa: nossa, como é que você é bonito, hein? Como é que você é bonito? Puxa, tira uma foto de perfil para mim. Nossa, será que eu devo? Chega em casa, é só briga, é só confusão. Nossa, mas você está tão cheiroso, você está tão cheirosa. Puxa vida, até pelo WhatsApp você é maravilhoso, mas nossa, manda uma foto para mim. Ah, não tem problema não, manda foto. Puxa, mas você é demais. Provérbios lá, se eu não me engano é Provérbios 6, fala assim: não ouça a mulher sedutora, ela atrai, ela conquista, ela bajula, ela... Nossa, mas você é lindo demais. Nossa, eu não escuto isso em casa tem tanto tempo. Tirou foto sem camisa. Aí, meu irmão, já era, foi. Quantos escândalos desses? Nós passamos por isso há pouco tempo. Pouco tempo. Se você é crente, é casado, seja constante sexualmente na sua relação íntima, porque você está livrando famílias de escândalos. Sabe por quê? Começou com as fotos, né? Cheiroso, bonitão, bonitona. Aí de repente está lá, a família foi dividida, adultério, os filhos estão em plena desgraça, a família está destruída. Por quê? Falta de continência. Só isso, irmãos. Pensem, coloca a mão na cabeça, deixem de ser tolos. Agora lembrem-se, existem casos e casos. Pastor, eu tenho problemas físicos, claro. Não te coloca o peso dessa responsabilidade. Seu cônjuge tem que, em Cristo, ter paciência e procurar soluções para isso. Agora, do contrário, irmãos, é choro e ranger de dentes. É uma situação dificílima. Dificílima. Por quê? Por vaidades, avarezas, brigas, uma mulher rixosa, o marido não sacerdote, e a casa entra em colapso. Não façamos isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sejam castos fora dos seus lares, sejam puros e imaculados nos seus leitos, para que Deus seja glorificado. Porque depois que isso acontece, irmãos, o estrago é grande demais. Nós paramos aqui no verso 6. No próximo domingo nós vamos estar tratando sobre isso, e vamos continuar aqui no finalzinho do verso 6. Vamos ir agora depois do verso 7 até o verso 9, mas nós continuamos assim, e duas coisas estão aqui diante de nós. Sou casado, devo viver longe das impurezas que ofendem a glória de Deus.
Por que casar? Porque eu devo viver longe das impurezas. Sou casado, devo cuidar da minha intimidade sexual e do meu casamento. Sou casado, devo cuidar da minha intimidade sexual e do meu casamento. Por último, o que nós vimos hoje, sou casado, tenho obrigações para com meu cônjuge, de forma alguma posso defraudá-la. De forma alguma posso defraudá-la sexualmente, e não posso defraudar o meu casamento. Amém, meus irmãos? Que nosso bom Deus nos dê graça, que nós possamos refletir nessa palavra e aplicar nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai, agradecidos por Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça para que possamos viver para a Tua glória e para que possamos colocar em ordem aquilo que está em desordem no nosso casamento. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor coloque o nosso coração à disposição para que possamos aplicar e fazer o que é certo conforme a Tua palavra. Livra-nos do mal, livra-nos de praticar o mal, livra-nos das seduções desse mundo, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis em Ti. Ajuda as famílias da nossa igreja, ajuda as famílias de crentes que estão espalhados nesse mundo inteiro. E Pai, por favor, intervenha, Senhor, na história das famílias que estão espalhadas por essa face dessa terra. Traga salvação, Senhor, traga pureza, traga transformação de vida, e que tudo isso, só o Senhor seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.